Olá galera, sou Alex Frias, bem-vindo ao canal. Bom, hoje eu vou estar dando 5 dicas para vocês estarem construindo sua história, construindo seu roteiro. Primeira dica é defina onde vai se passar a história de vocês. Se vai ser uma história medieval, se vai ser uma história fictícia no futuro, né, tipo de um futuro distópico, se vai ser uma história tipo histórico mesmo, né, se vai ser contos de deuses. Defina onde vai se passar a história de vocês. Depois que você definiu a história de vocês, entra a segunda dica, que seria a parte de pesquise. Um exemplo, se você vai fazer um roteiro histórico, pesquise onde vai se passar seu roteiro, sua história, né, sua narrativa. Se vai ser em um exemplo lá na Roma, contando a parte dos gladiadores. Aí você vai criar dois personagens, o principal e o cara que vai ser o gladiador. Só que no meio disso tudo você tem que pesquisar como o gladiador vivia, como que eram as batalhas, como que o povo se comportava perante aquele tipo de ambiente. Uma história medieval onde vai correr monstros, vai ter um exemplo elfo. Se vai ter esse tipo de coisa, pesquise. Ah, mas onde eu vou pesquisar? Bom, para quem não sabe, para quem gosta desse tipo de ambiente, onde tem elfo, orc, esses tipos de monstros de fantasia, tem um livro de um jogo chamado de RPG, que é Livro dos Monstros. Muitos criadores, muitos desenvolvedores de histórias buscam informações sobre essas criaturas nesse livro. Não é apenas um livro para você jogar um jogo, mas é um livro que também busca informação dos monstros, e é ali onde eles conseguem criar esses personagens. Além de ser ilustrativo, para você ter uma noção de como que você pode narrar o teu monstro, você pode dar todas as informações sobre ele também na sua história, seja ilustrada, também seja como apenas no modo de leitura. Dica 3. Ensine seu leitor. Como assim ensinar meu leitor? Ensine seu leitor com alguma informação. Você vai dar uma aula para o seu leitor, mas ensine alguma informação para ele. Um exemplo mesmo que eu tenho para dar para vocês seria um livro chamado Ranger, a Ordem dos Arqueiros. Nesse livro, quando o rapaz vai aprender a tirar a flecha, ele explica como que usar para você poder puxar a corda do arco. Como que eu sei disso? Há uns tempos atrás eu fui numa apresentação no lugar que eu trabalhava e teve tipo um workshop, né? E aí eu fui e o cara que estava dando a palestra, ele era arqueiro. Ele fazia tiro com arco mesmo e aí ele queria ensinar pra gente sobre metas, sobre esse tipo de coisa, sobre foco. E ele levou um arco lá onde a gente estava na palestra, e depois ele chamou cada um para tentar dar um tiro, ou às vezes dar 3 tiros, acho que era 1 ou 2, não lembro direito, no alvo que ele levou. E aí ele ensinou como a gente usar a musculatura das costas para tirar, não a musculatura do braço. E foi a mesma informação que eu li no livro. Um pouquinho só o livro me passou, eu falei, nossa, eu já vi isso aqui antes. Então ele ensinou, querendo ou não, a pessoa falou, nossa, eu dei uma dica, mas ele estava ensinando como atirar com a flecha. Então um exemplo que eu posso dar para vocês é um exemplo, criei um personagem e o personagem foi picado por uma aranha. Aí eu vou criar um outro personagem que entende sobre os insetos, ele vai chegar e falar o outro, ó, calma, se acalma, ó, cara, se acalma, você foi picado por uma aranha armadeira, mas ela não é venenosa, foi picado por uma tarântula da grama. Ela tem uma peçonha que não é suficiente para matar um ser humano, mas mata animais de porte pequeno. Tá vendo? Eu criei uma explicação, ensinei ao meu leitor, porém não dei uma aula de biologia para ele. Dica 4. Procure fazer uma narrativa equilibrada. Como assim? Tem dois autores, que é o R.R. Martin, do Game of Thrones, e o Tolkien, do Senhor dos Anéis, e o Hobbit, e o próprio Conto de Tolkien. Eu nunca li a obra deles, só conheço mesmo por filme e séries, mas quem já leram, relataram, falaram que eles dão muito detalhes. Eles poderiam diminuir um pouquinho mais nos detalhes do livro, então não se torna uma leitura tão cansativa. Eu mesmo tenho uma leitura preguiçosa. Na verdade, tem que ter vergonha, né, de falar uma coisa dessa, mas eu tenho uma leitura preguiçosa. Como assim? Quando dá muito detalhe sobre uma coisa, começa a me incomodar, me cansa. Eu gosto de receber a informação, porém eu não gosto de ficar lendo para poder se concluir um determinado ato. Então, procure dar a informação para o seu leitor, mas que não seja
demais e também não seja de menos. Faça uma narrativa equilibrada. E sempre nessa sua narrativa, procure sempre estar prendendo ele na sua história. Não faça aquela história fraca, sempre faça ele querer mais, faça ele querer até o fim, né? Que seja narrativa equilibrada e uma narrativa que prenda o seu leitor. Dica 5. Saiba dosar o ânimo do seu leitor. Como assim? Imagine que você está numa cena de ação. E no meio da conclusão da cena de ação, você corta a cena e coloca uma cena de piada no meio. A pessoa que está naquele clima para a conclusão daquela cena, e ela entrar com uma cena de piada que não tem nada a ver com aquilo que ela estava esperando, não vai ficar legal para ela, né? E vai ficar uma coisa meio que nonsense. Então, tipo, conclua aquela cena de ação, ela vai estar muito eufórica, e aí depois de concluir aquela cena, você coloca uma cena onde ela vai dar risada, onde ela vai dar aquela acalmada, aquele euforismo dela vai baixar. E aí você pode colocar uma outra cena, uma cena um pouco mais tensa. E aí você vai conseguir dosando o ânimo do seu leitor. Muitas vezes você pode ver aqueles filmes românticos, onde o casal vai se encontrar, você fica toda contente ou todo contente. E aí de repente, quando eles acabam ficando juntos, você vê aquela satisfação, depois vê uma piada. E aí você acaba dando risada com aquilo e aí fica uma história gostosa de se ver. O mesmo vale para uma história de terror, onde a pessoa fica tensa, fica aflita. E logo depois que conclui a cena, o seu ânimo começa a baixar porque mudou de cena, onde uma pessoa está conversando, está descontraindo, está contando história sobre uma outra coisa que está acontecendo no meio da história. Depois vem a cena de terror de novo, ou aquele clima, vai criando aquele clima aos poucos de suspense. Então onde você vai nivelando as emoções do seu leitor. E dica 6 e última seria cuidado com as expectativas. Eu acho que eu não preciso seguir um exemplo muito grande para dar, né? Exemplo mesmo, Game of Thrones. Todo mundo tava naquele hype, chegou no final do seriado. Foi um final, assim, no meu ponto de vista, poderia ter sido melhor. Mas tá. Teve gente que odiou e falou que nunca mais quer ver a série, que é a pior série do mundo, porque teve um final trágico. Um outro exemplo que eu vou dar seria Esquadrão Suicida, que foi um filme da DC. Muitas pessoas que gostam de quadrinho foram, nossa, vai ser um filme e tal. E tem gente que não gostou. Eu que não fui com expectativa nenhuma pra ver o filme, eu achei o filme super bacana, super divertido, me descontraí. Meu pai, que nem sequer conhece muita história de quadrinho, é uma coisa muito rala, ele conhece, gostou também do filme, porque ele também estava sem uma expectativa nenhuma pelo filme. Então, tipo, quando você for criar uma história, não fica criando tanta expectativa falando que vai ser uma história boa, não faça aquela propaganda que a tua história não vai cumprir. Não cria aquela expectativa alarmante que seus leitores não estão esperando uma coisa, chega na hora não vai ser aquela decepção tão grande para eles. Então faça uma coisa assim, cria expectativa, cria uma coisa tipo aos pouquinhos, sabe? Uma expectativa aos poucos. E faça que eles dê aquilo que eles estão esperando. Não que nem todo mundo queria, um exemplo de novo, Game of Thrones, que a Daenerys fosse lá a rainha e no final das contas não foi ela. Então construa, não cria aquela expectativa, não faça seus leitores criar uma expectativa tão grandiosa e no final ter uma decepção tão grande. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que estou trazendo poucos conteúdos aqui no canal, porque eu não gosto também de ficar trazendo muita injeção de linguiça. E espero que vocês tenham gostado, se vocês gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E sempre quando achar ou ver alguma coisa assim legal de estar trazendo aqui para vocês, mais que demore, eu trago. Então valeu, falou!